Prazer em estamos? conhecê-la. Que bom que vocês vieram. Bom, gente, primeiro, obrigada por aceitarem o convite. Eu convidei a Ana e a Ananda para virem conversar comigo um pouquinho. Eu escrevi para elas e pedi para a gente conversar sobre felicidade. Achei que é um assunto que é uma busca de todos nós. E conheço a Ana há bastante tempo já, a Ana Bringel, terapeuta, super espiritualista, uma pessoa muito querida. E aí a Ana me falou da Ananda, que é também uma super terapeuta, yoga terapeuta. E aí a gente teve a ideia então de juntar as três aqui para conversar sobre a felicidade, né? Um tema tão subjetivo, tão que pode divergir tanto, né, em termos de cultura, valores, religiões, as verdades que são tão pessoais, né? E que podem fazer com que a felicidade seja diferente para as pessoas. Mas afinal, o que é felicidade? A gente é feliz? Então, eu passo a palavra para as minhas queridas convidadas, e aí eu vou fazendo perguntas, né, que acho esse assunto bem interessante, e então, por favor, fiquem à vontade. Gratidão, querida. Então, inspirada, né, no Provocações para a Presença na Vida Comum, que é o podcast que a Nanda e eu estamos aí tocando, eu vou pegar essa provocação sua e jogar para a Nanda, que é uma pergunta bem tranquila e fácil. Ananda, você é feliz? Cíntia, eu acho que você foi bem generosa com a minha apresentação. Gratidão, tá? Esse super terapeuta aí eu deixo por sua conta. Então, gente, todo mundo quer ser feliz, né? Olha só, tudo que a gente faz é para ser feliz. A gente quer um carro porque a gente quer ser feliz, a gente quer uma casa porque a gente quer ser feliz, a gente quer comer uma coisa gostosa porque a gente quer ser feliz, a gente quer viajar porque a gente quer ser mais feliz, a gente quer tomar um banho de chuva porque a gente quer ser mais feliz, não é? Tem uma música acho que é do Chico César e do Marcelo Genesi, Felicidade, né? Que eles falam assim, ó. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Felicidade é só questão de ser. E este é o ponto que eu quero tomar como partida, que felicidade é uma questão de ser. Eu vou responder essa pergunta para você logo, logo, Ana, tá? Deixa um pouquinho para frente. Eu só te afirmo já que eu não sou uma pessoa infeliz. Você Ok. convive muito comigo e sabe. Se a gente for olhar etimologicamente, a palavra felicidade, ela deriva do latim felicitas, né? Que significa fertilidade, abundância, afortunado, né? Então, quando a gente fala que uma pessoa é afortunada, nós estamos considerando que essa pessoa é feliz, no sentido de felicidade do ser, né? Não no sentido da felicidade do ter. Bom, olha só. Se a gente aprofunda um pouquinho mais nessa questão da felicidade, obviamente eu vou resumir, que eu acho que quem vai aprofundar muito bem nisso é o Celso, né? Inclusive, a live dele imperdível, que dia que é mesmo, Cíntia? A live dele é do dia 7 e ele vai falar sobre a palavra mesmo. Acho que ele vai destrinchar a origem da palavra, cada letra da palavra, vai ser interessante. Super imperdível. Mas assim, né? Só dando uma resumida aqui, se a gente aprofunda na questão da numerologia da palavra felicidade, né? A felicidade em português, ela vai dar um final 4, né? E o 4 é o quê? Estabilidade, ordem, disciplina. E olha só que interessante. Se a gente olhar lá na Bíblia, em Mateus, no capítulo 5, dos versículos de 3 a 12, Jesus está falando das bem-aventuranças. E aí,
Ele associa a felicidade à humildade, misericórdia, pureza de coração. Interessante. Se a gente Sim. for para o Gita, para o hinduísmo, né? Lá no canto 6, no verso 22, o que Krishna fala para Arjuna? Ao encontrar a alegria e luz, além do sofrimento, ele alcança a felicidade eterna, certo? Se a gente dá uma olhadinha ali no hebraico, resumidamente, tem um trecho do Zohar que diz: a verdadeira felicidade vem da união com a luz infinita. E aí, eu gosto de falar, de trazer esse olhar sobre a escritura, né? Tem um foco maior aí no hinduísmo, por estar nessa linha do yoga também, né, Cíntia, como você, né? Sim. As escrituras são um oriente para nós. Uhum. Ou seja, elas nos orientam. Então, eu faço uma seguinte reflexão aqui. Será o que a gente acredita como felicidade é real? Exato. E Exato. aí, meninas? Eu estava conversando sobre isso com a Ana, um pouquinho só, né? E foi um momento que seu vídeo deu uma rápida travadinha, Sim. que ela falou para mim, você perguntou para mim se eu era feliz, como que eu descreveria a felicidade. E eu falei para ela sobre as verdades, né? Cada um vai ter uma verdade daquilo que faz feliz. Qual é a sua verdade? O que te faz feliz? O que você busca? Sendo que sempre por trás tem a busca da felicidade. E essa verdade, ela muda muito. A nossa verdade, ela é instável e ela realmente está sempre se transformando. Então, o que é felicidade nesse ponto de vista mental, de dual, né, de raciocinar sobre isso, nunca vai ser uma mesma coisa. A cada manhã a gente vai ter um novo vislumbre do que é para mim ser feliz. E isso pode fazer com que as pessoas entrem num processo constante de insatisfação. Porque aquilo que nesse momento me faz feliz, amanhã já não faz mais. E aí aquela coisa de estar sempre pensando que falta algo. Mas quando a gente consegue sair disso, sair um pouco do pensamento e entrar nisso da unidade, que foi o que você falou do Bhagavad Gita, talvez a gente perceba a realidade. E a realidade é o que é. Ela é. Ela não falta nada. E nem não tem o que acrescentar, nem o que tirar. É a realidade, é tal qual se manifesta. E talvez a gente, investigando a realidade, se aprofundando, compreendendo a realidade, a gente alcance algo que pode ser uma felicidade. Então, é um processo de autoconhecimento também, né? A felicidade. Eu queria usar a palavra gancho que eu estava aqui na minha cabeça. Aí já entrou no autoconhecimento, né? Então aí a gente já está na busca e a busca ela é complexa, porque o simples passa por todo um processo de complexo, né? Mas acredito que daí esta pergunta com profundidade ela só chega a partir do autoconhecimento, né? Que eu acho que aí a gente já está falando com as pessoas que estão tendo já a coragem de olhar para o que dói, não só para o que dá prazer, né? E nesse sentido, eu queria também trazer daí um contraponto, porque você falou um pouquinho do emocional, né? Da montanha-russa que a gente também pode, de repente, embarcar, né? Hoje eu estou bem, amanhã não, hoje eu estou feliz, amanhã não. Daí, nesse sentido, eu trago só uma reflexão, né? Do que a gente tem falado também muito na presença na vida comum, né? E aí eu estou então em contraponto ao grande, né? Em contraponto ao profundo, eu estou falando daí do simples agora. E nesse sentido eu quero dizer das pequenas coisas, né? Da presença na vida que a gente está muitas vezes
deixando passar, porque eu estou pensando ou o que passou, ou o que eu vou fazer daqui a pouco, né? E nesse sentido já tem uma conexão com a yoga, essa fala, né? Que vocês trabalham isso, né? Dentro da terapia e da prática da yoga, seja física, aliás, é tudo conectado, sendo física, sendo a parte mental, sendo a parte espiritual, né? A gente praticar essa presença. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o programa Presença na Vida Comum, porque eu nunca estava presente. Não é porque eu já sabia ficar presente, é porque eu nunca estava presente, né? E a Nanda e eu conversamos muito sobre isso. Daí surgiu a ideia dela do podcast Provocações para a Presença na Vida Comum, para de repente a gente beber um copo de água e apreciar essa água, né? E isso tem a ver também comigo, no caso, que eu não tenho a prática da meditação. E eu não tenho a facilidade da prática da meditação. Então, o mindfulness, praticar a presença foi para mim um pontapé inicial para eu... olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, para eu estar por alguns segundos mais feliz. Né? Então, aproveitando esse gancho, né, eu queria compartilhar isso com vocês, mas antes de entrar em outros aspectos, eu passo para você, Ananda. Então, você trouxe pontos muito interessantes, né? Na verdade, seu contraponto. Porque, assim, tudo começa pelo simples mesmo, né? Mesmo quem já está, digamos assim, mais no complexo, precisa rever essas questões do simples, né? A presença na vida comum, estar presente, está muito ligado à felicidade. Porque eu vou estar nesse estado de felicidade mesmo se eu estiver presente, se eu estiver na presença, né? Nós já somos bem-aventurados por natureza, né? Sati Tananda. Né? O que fazer para a gente recordar e assumir de fato essa bem-aventurança? É começando pelas coisas simples. E estar presente no mundo em que tudo te convida para fora é o grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante você conseguir voltar para dentro nesse mundo em que tudo te convida para fora. Em que toda essa busca para o externo, para uma estética exagerada, para mil coisas, né? Para mil compromissos. Mas se você conseguir silenciar, gente, é o caminho do verdadeiro yoga, né? E quando a gente, já que a Ana falou de coisas simples, vamos começar pelo simples, então, né? Por exemplo, acordar de manhã, abrir a janela, falar bom dia para a vida, falar bom dia para Deus, né? Pode até é tão simples que parece meio bobo, né? Mas é isso mesmo. Agradecer a Deus por mais um dia de vida. A gente nem sabe se ele vai ser o último dia ou se vai ser daqui 2 dias, algumas semanas. Né? Então, essa é uma forma da gente voltar para a nossa presença e com isso a gente vai cultivando essa bem-aventurança. Né? Quer que todo mundo se torne Ananda, não sou eu. Não apenas eu. E o mantra tem essa força, né, Cíntia? Tem esse nome justamente para me chegar nesse lugar de Ananda. Esse nome é a descrição dessa live. Você tinha que estar aqui, né? Trazendo essa potência para a gente. E você sabe que isso que você falou, de, poxa, será que hoje não é meu último dia? Isso é um ensinamento super importante mesmo, é um pensamento importante, porque de fato a gente não sabe, pode ser, e se for mesmo o nosso último dia? E como a gente está numa crise mundial, a nossa sociedade está passando por uma crise muito forte mesmo, em todos os setores, acho que isso engole as pessoas.
ao ponto delas não conseguirem encontrar fôlego para as pequenas coisas, para dar valor para a respiração, para dar valor porque amanheceu, porque é muita demanda. Então, como que poderia começar esse processo de buscar o simples, né? Não precisa fazer uma reflexão super profunda de ponto de mutação, de atemporal, mas o simples mesmo, que é o que você falou, é a felicidade no sentido mais puro, né? De você estar naquilo que você está fazendo nesse instante. Mas como se a maioria das pessoas está engolida por muitos problemas, que acaba fazendo com que a mente realmente não encontre espaço? Então, essa aqui é um desafio, você conseguir abrir um caminho interno que te desconecte um pouco daquilo que te engole. E talvez o conhecimento seja um bom caminho de partida, porque é algo racional que te leva a um estudo, e esse conhecimento pode, de repente, permitir que você, então, resolva aplicá-lo na sua vida, né? Olha, você sabe só pegando um gancho do que a Ananda falou, né? Você já entendeu que não serve para você? Eu acho que é um excelente início, né? Porque o que está perto de nós nos afeta. E eu acho bem importante a gente ganhar essa consciência. Antes do conhecimento, eu acho interessante a gente observar o nosso meio. Então, eu levo em consideração o que está acontecendo na minha volta. Eu aprendo muito isso com a Ananda, né? Então, eu não deixo passar. E eu começo a observar. E nesse sentido, é importante estar perto daquilo do que me faz bem, né? O foco, qual é o meu foco? Eu começo a me separar da confusão, né? E vou por partes e com calma, né? Daí qualquer coisa você respira, né? Respira, mas aí fala com vocês, que entende respirar é você. Então começa a respirar. Qual é o teu foco? E começa a se separar mesmo. Isso é muito importante. Sai dessa bagunça toda, né? Começa a ficar mais perto do que te faz bem, né? Busca a tribo. Busca a tribo, né? Hoje, então, com o mundo virtual, né? Você pode buscar tribos também virtuais. Você pode, claro que a gente fala muito de não perder o contato com as pessoas, mas enfim, né? Você busque tuas tribos para você poder compartilhar disso e se fortalecer no que te importa, porque você começa já a ir saindo dessa bagunça e do que não importa. Então, nesse sentido, eu só peguei esse gancho, Ananda, mas quero te passar. Ah, eu achei excelente você trazer esse gancho, porque é uma das coisas que simples. A gente escolher quem vai caminhar com a gente na nossa jornada de vida. E aí é onde entra a Suca, né? Que é a comunidade. Qual é essa comunidade que você quer estar junto, né? Essa comunidade tem que ser uma comunidade em que você possa ser você mesmo, em que você vai ser aceito, né? Com as suas, com seus lados, às vezes sombrios, mas também com seus dons, com seus talentos. Você vai poder manifestar seus dons e talentos. Essa comunidade, ela é muito importante. E nós éramos, não há muito tempo, mais tribais, né? Nós conversávamos em volta de uma fogueira e todo mundo poderia falar, poderia ouvir, né? E eu acho isso fundamental na nossa jornada, né? Ouvir, falar bonito é fácil, né? Ter escuta bonita, escutar bonito é o desafio, né? E o Rubem Alves fala disso, tem uma poesia dele linda, que ele fala desse escutar bonito. E isso tudo são passos para a gente realmente entrar nessa felicidade do ser, né? Entrar nessa bem-aventurança natural que já temos aqui na nossa centelha divina. É desafiante? Para todos nós é desafiante. Com tudo isso que vocês trouxeram, com que vocês falaram, né?
da densidade do dia a dia, dos desafios do dia a dia, das relações complicadas, né? Tem pessoas que são difíceis mesmo. Gente, a vida é muito dura às vezes, a gente sofre mesmo, né? Ela é muito dura. Mas aí, linkando com a fala da Cíntia, né, que ela falou, é tudo transitório. Tudo. Então, quando a gente está nessa dor imerso, lembra que vai passar, é transitório. Está muito feliz, muito alegre, né? Que é diferente de estado de felicidade, também lembra que vai passar. Não quer dizer que é para ficar triste, mas essa transitoriedade. Porque tudo é transitório, né? A gente vive uma impermanência. Então, requer esforço. Gente, ser feliz é uma decisão interna. Temos que decidir sermos felizes e com isso nos esforçarmos, começar a dar passos, encontrar essa comunidade, esse meio social em que você pode ser você mesmo, né? Como a Ana falou, começar presença de beber essa água. Estou bebendo a água agora e estou só bebendo a água, que não é só, né? Já é grandioso estar bebendo água, mas eu estou presente aqui bebendo essa água. Acordei, abri a janela, falei bom dia para o sol, falei bom dia para Deus, né? Então, se a gente não ter esse esforço de colocar essas pequenas coisas, assim, como... Eu não gosto muito da palavra meta, né? Mas agora não me veio outra. Colocar como meta, né? Como essa decisão primeira de ser feliz, se nós não fizermos esse caminho, a gente vai continuar tocando a boiada, como diz a música do Almi Sater, né? Tocando em frente. Vou seguir nos dias tocando a boiada, né? E a gente vai tocando. Mas a gente não vai ser feliz assim. E uma hora, nosso eu superior, nosso lado espiritual vai falar, tá, tem alguma coisa que não tá legal, não tá bom. Porque eu quero ser feliz. É lógico. Você sabe, isso que você falou me lembrou um pouco Krishnamurti, que é ele é um mestre, mas ele não gosta de ser um mestre. Então, ele é uma pessoa que senta e fala. Um orador. E ele fala muito dessa questão da investigação, porque ele diz que buscar a felicidade é algo que está sempre no futuro, e que o futuro não vai chegar nunca. Então, ele fala, a gente não busca a felicidade, né? A gente faz agora. E a decisão tem que ser muito firme de fazer agora. Porque enquanto a gente não tem essa firmeza, a gente continua pensando em construir gradativamente. E esse gradativamente projetado no futuro, um idealismo, uma meta, ela nunca vai acontecer. Porque o futuro jamais vai chegar. E a gente continua nesse padrão. Então ele fala, é a decisão para já. E quando a gente toma essa decisão para já, e também ele continua explicando, falando sobre a investigação. Então, é agora que eu vou investigar, eu vou me investigar. Mas aí você começa a abrir mão de julgamento, de condenação, de culpa para poder se investigar. E se investigando, você se compreende. E aí, quando você se compreende, porque você abriu mão de se julgar, de se culpar, você compreende a si mesmo, você passa a conseguir compreender os outros também. E aí isso facilita muito para você conseguir ficar na presença. Quando você compreende, e a compreensão é livre de julgamento. Então não adianta ir pelo pensamento. Precisa ir pelo sentir, né? Pelo perceber as pessoas e a si mesmo. Então, essa firme decisão, quero ser feliz agora, começa de acordo com esse professor, que eu acho que é uma pessoa muito, muito importante de ser citado, que ele fala bastante sobre essa busca da felicidade. É agora. E é olhar para dentro sem pensar, sem criticar. E uma outra coisa importante que ele diz é que a gente acaba julgando a nossa própria vida. E julgando as pessoas e as situações. Só que o julgamento, ele é um pensamento. E se ele é um pensamento, ele é a descrição da memória da gente, né? Ele se baseia no que a gente já viveu. Por isso a gente construiu um pensamento.
E se o julgamento se estrutura na nossa memória, ele não descreve aquilo que é nesse instante, mas o que foi. Então, de fato, para a gente conseguir investigar o momento, para compreendê-lo e então poder, sim, poder estar nele, a gente não pode julgar. E aí a gente entra no processo de amor mesmo, né? Que é você se olhar agora, se perceber, sem se julgar, para se compreender no sentir, para depois expandir isso para situações e pessoas, para que você possa compreender. E compreendendo, você vai vivenciar, você vai estar. Mas eu ainda acho que nesse ponto é muito importante o conhecimento, porque o conhecimento nos revela que é a nossa origem, nós já somos. Tudo isso a gente buscou aprender. Então, acho que o conhecimento é um dos pontos importantes para essa decisão de ser feliz agora, além Muito do sentir. interessante. Olha, acho que você tocou pontos interessantíssimos. Autoinvestigação, eu acredito que ela é a primeira. Eu adoro essa palavra, eu uso muito. Tudo começa com a autoinvestigação, né? É, porque, assim, se a gente não fizer, por exemplo, se a gente traz para o nosso tema aqui, né? Se eu não fizer essa autoinvestigação, eu sou feliz? Ou eu tenho momentos, ou eu tenho momentos, muitos momentos alegres, alguns momentos alegres, né? Eu sou mesmo feliz ou estou satisfeito em alguma área da minha vida? Se não surgir essa autoinvestigação, como que a gente vai caminhar em direção a essa felicidade? Né? Então, eu acho que é um passo, assim, Cíntia, imprescindível que você trouxe. Sim, Muito sim. importante. E Ana, o que você acha disso? Sim, eu quero só também acentuar que, do meu ponto de vista, o conhecimento é como um apoio fundamental. O conhecimento liberta, né? Como diz o nosso amigo. O conhecimento liberta, porque a ignorância, ela no fundo causa muita dor, né? Então, dentro de um processo mesmo evolutivo, a gente vai precisar juntar todas as partes, né? E não sei, para mim, inclusive, dá muita felicidade aprender um ensinamento, por exemplo, o ensinamento espiritualista, ele me preenche, né? É como se estivesse ali dando alimento para algo que está dentro de mim, né? Para minha alma. E nesse sentido, voltando às escrituras, né? Elas podem ser verdadeiros nortes, né? De uma reflexão mais profunda, porque esses seres já fizeram reflexões muito profundas. E nós podemos aprender uns com os outros, eu acredito muito nisso, né? E aí ficam os registros, né? Registros de seres que estão querendo, estão ali, né? Foram com a luminária na frente e estão querendo deixar esse rastro de luz, né? E eu acho que a gente pode muito aprender com isso, muito mesmo, isso pode nos ajudar. E no sentido, agora, só porque também quero pegar um gancho que a Cíntia trouxe aqui, citou, de que fora está bem agitado, que estamos vivendo em certos lugares, em certos países, vamos falar agora da vida bem concreta aqui, situações de guerra, ou enfim, né? Eu queria citar uma experiência do ponto de vista social, que o Butão, não sei se vocês já ouviram falar, que faz uma experiência com a felicidade interna bruta. Não sei se você já ouviu falar assim. Sim. É muito interessante porque aí vem aquele lado, né? Vamos construir o paraíso na Terra. Então, para quem também quer ouvir um pouco dessa parte, eles fazem uma experiência, ao invés de medir o desenvolvimento econômico, eles desenvolvem analisam como está sendo o desenvolvimento, vamos falar assim, holístico das pessoas. Então, do ponto de vista da parte social, como é que elas estão vivendo, do ponto de vista da parte ecológica, como que elas estão vivendo, da parte cultural. Então, eles pegaram, na verdade, assim, eles têm 4 pilares e 9, eu não me lembro agora o termo exatamente que se usa, mas
fica aí a palavra-chave para quem quer pesquisar, que eles avaliam, daí eles fazem mesmo uma análise com os cidadãos, como eles estão enxergando seu desenvolvimento, então, total, desenvolvimento ligado a vários aspectos da vida, e não só financeiro, não só econômico. Então, essa visão, que é uma mudança de mindset absoluta, né? Pode ser um exemplo para a gente muito concreto de poder fazer de outro jeito, né? Talvez um jeito que possa nos atender muito mais como sociedade hoje, né? Porque a gente está evoluindo, né? Então, é uma sugestão, né, de a gente olhar, vamos falar assim, no sentido da sociedade, de como viver em sociedade, porque é um lado, hoje a gente está aqui no corpo físico, então a gente está vivendo aqui, então eu entendo quando a gente traz também a dor do mundo. E ao mesmo tempo, que pode parecer um paradoxo, ao mesmo tempo a gente vai não se identificar com a loucura. Exato. Que já é um treino budista mesmo, né? Que eles são especialistas nisso, né? Eles falam disso de uma maneira brilhante, profunda, e que olha, não se identifica com isso, porque senão você vai sofrer, não vai ter fim teu sofrimento. Né? Então, pratica estar no mundo sem ser do mundo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não se entrega à experiência, a gente acaba não aprendendo profundamente aquilo que precisa ser ensinado para cada um, né? Então, realmente, é um caminho bem estreito. Você se entrega, você investiga e sabe que aquilo não é real. Mas, ao mesmo tempo, é a realidade que se manifesta naquele instante. É a dualidade. Nossa, realmente, a gente está sempre lidando com essas nuances paradoxais, assim. É um paradoxo, sim. É por isso que esse olhar, desenvolver esse olhar que é transitório é interessante por conta da dualidade. Porque o que nos impede, de fato, se a gente investigar, assim, de entrar nessa felicidade, bem-aventurança eterna? O que acontece? É a dualidade, porque ela nos puxa. É esse desafio, né, que a gente tem no dia a dia. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Né? Então, isso é que é o grande desafio, né? Mas a busca do buscador, sendo redundante mesmo, né? É essa, né? De observar essa dualidade, ver que é dual e encontrar uma medida, né? Achar essa medida. E olha só que interessante, né? Falando de medida, esse dado que a Ana trouxe sobre o Butão nos mostra, então, que é possível criarmos um paraíso na Terra. Porque quando a gente fala de Satitananda, dessa felicidade eterna, eu estou falando disso para agora, para a vida, não estou falando disso para depois que morre. Né? Porque tem muita gente que acha que a gente vai alcançar isso depois que morrer. Então, dá para a gente achar essa medida, né? Para viver esse paraíso na Terra, para viver esse estado de felicidade. Eu acredito que sim. Não estou dizendo que é fácil. Eu acredito que essa felicidade vai ser um instante. É um instante. Não sei se a gente idealizando o paraíso na Terra, não sei se isso vai ou não acontecer. Existe a possibilidade. Então, eu acho que é uma busca mesmo, que não é uma busca para daqui a pouco, mas é uma decisão firme para o aqui e agora, de estar atento às coisas, de buscar esse psicológico nosso que está em crise, né? O psicológico das pessoas, pensando agora no coletivo. Sim. Estando na crise que está, para a gente criar uma civilização espiritualista, a gente teria que primeiro organizar o psicológico para poder chegar no ponto que veio antes, né? E aí esse psicológico precisa compreender o espiritual para poder tomar a decisão de que agora eu vou encontrar com essa origem, psicologicamente falando, para que a gente consiga abrir mão de julgamento
e partir para uma perspectiva daquele cara que vai investigar a si mesmo e, consequentemente, tudo que o cerca. Mas também não sei se isso é uma coisa para todos, ou se é algo que a gente encontrando em nós, a gente acaba influenciando e é isso. Ou se, ou se é possível que a gente, através de um trabalho ou de uma reunião de um grupo, atuar no sentido do psicológico do coletivo, né? Para que o coletivo caminhe conjuntamente com a sua investigação pessoal. Ou se é uma influência espontânea que acontece na medida que você vai se investigando. Só sei que é para agora, sempre é agora. E nunca é para depois. E se a gente ficar muito idealista, a gente vai viver aqui mais 1000 anos dentro de uma enorme crise, porque o idealismo, ele projeta para daqui a pouco. E o daqui a pouco, ele não se materializa. O que se materializa é o que é já. Então, eu acho que a gente deveria pensar na felicidade como um estado que eu decido vivenciar agora. E é um estado desprovido de julgamento, de se falta ou se tem demais, se é bom ou mal, se é feliz ou triste. Não é de julgar, mas é de compreender. E aí acho que a partir desse momento a gente vai começar a ver a natureza, a ver as coisas ao nosso redor nos detalhes, nas cores, nos perfumes que a gente deixa passar por conta de um psicológico muito agitado e muito que busca sempre algo que está sempre julgando, na verdade, né? Ou falta, ou julga o outro, ou julga a situação. Então acho que a felicidade é um agora desprovido de julgamento, mas pleno de compreensão e atento às coisas que se manifestam no simples, nas cores, no perfume. E aí eu acho que o resto acontece naturalmente, sabe? O seu jeito de ser, o seu jeito de falar, de se vestir, de viver, vai mudar sem que você precise pensar em mudar. E eu acho que isso seria um estado de felicidade. Muito interessante tudo que você trouxe. E eu achei muito legal, Cíntia, você trazer uma fala bem realista, porque no começo dessa sua fala agora, você trouxe uma visão muito realista da nossa realidade, da questão do coletivo, que ressoou aqui, né? Porque a nossa fala, às vezes, pode ser que chegue para pessoas, como a Ana tinha falado, de quem já iniciou no autoconhecimento. Mas se a gente traz mesmo para quem tem entrado, mas se a gente traz para uma realidade do coletivo, ter esse pé no chão também é interessante. Eu amo os aspectos filosóficos, eu acho que é super importante enquanto reflexões, mas também é importante a gente vir pôr o pezinho no chão e caminhar para o altruísmo também, né? Mas primeiro vai ser altruísmo com nós mesmos, né? Encontrar essa comunidade, né, que você possa, talvez, isso você pode fazer individualmente ou talvez em grupo, a questão da saúde mental, como você falou. Porque se não ir para essa parte um pouco da questão psicológica e organizar um pouco isso, realmente nós estamos bem louquinhos, né? A gente vê aí, estamos meio perdidos, assim, né? E assim, pode ser um termo forte, mas às vezes a gente olha, parece até um hospício meio a céu aberto. Né? Porque é real, é isso também. Porque é a dualidade. É lindo, é maravilhoso, é florido, é perfumado, mas também é duro. Né? Então nós estamos num coletivo muito doente. Então o que eu acredito? Que cada um de nós vamos fazer esse caminho de autoinvestigação, de autoconhecimento e nos cuidar para que a gente trabalhe muito a nossa humanidade. Porque o que vai acontecer? Vai chegar um momento que todas essas ferramentas que a gente usa de autoconhecimento é tudo para a gente se aprimorando, encontrar uma comunidade, para você também se aprimorar a sua humanidade,
Porque vai ter um momento em que o que nós vamos precisar é exercer a nossa humanidade. Né? Isso já pode acontecer, mas se a gente passa por um processo de pandemia, de problemas mentais ou um cataclisma, eu não sei, né? Vai ter um momento em que nós, por exemplo, os professores de yoga, eles vão deixar ali o yoga de lado um pouco, e vão usar a humanidade, é o servir, é o altruísmo, né? Então, eu achei bem interessante que você trouxe e também queria trazer essa fala. Sim. Talvez a gente realmente precise, em algum momento, deixar tudo de lado para se unir e se ajudar. Bom, cientificamente falando, já é certo que isso vai acontecer. Só não sabemos como. Né? Por meio da natureza e também pelo desenvolvimento da inteligência artificial, que vem com esse impulso aí meio ditador, mas tudo vai depender de como o ser humano programar essas máquinas, super máquinas que estão sendo desenvolvidas, e aí prometem super máquinas para os próximos anos. A gente não sabe como elas vão estar projetadas, qual que vai ser lá o programa delas. A gente só sabe que elas não medem os meios para alcançar o objetivo para o qual elas foram programadas, essas superinteligências artificiais. Então, a gente torce para que elas sejam programadas para fazer algo que seja nutritivo, que não vise o poder de poucos e que dê tudo certo. Mas a verdade é que existe aí um risco tanto da parte da natureza quanto da parte tecnológica. A natureza já é certo que vai ficando cada vez mais intenso. E a tecnologia a gente vai permeando, assim, imaginando como que vai ser pelo que a gente observa dos líderes do planeta, né? Que são aqueles que estão desenvolvendo essa inteligência artificial. Então, sim, as chances da gente precisar aqui, enquanto base, enquanto povo, se arregaçar a manga e deixar de lado algumas coisas pessoais para ajudarmos uns aos outros é grande. E aí só está nas mãos de Deus mesmo, né? E aí, provavelmente, a nossa verdade do que é felicidade talvez mude bastante. Mas, se a gente, antes disso, já se organizar na nossa investigação psicológica, talvez a gente possa fazer um proveito melhor dessa experiência que a gente está tendo aqui. E que tem a tendência de intensificar, né, na parte externa. Bom, vou só fazer um comentário. No espírito, agora acredito mais que a gente já está caminhando aqui para um fim de uma conversa, né? Que está muito boa, né? E que poderia se estender, mas em algum momento a gente também Sim. tem que encerrar. Eu, assim, como síntese, né? Eu diria o seguinte: adorei a reflexão do não julgamento. Então, ó, o que eu vou pegar para mim? Eu vou pegar esse gostinho de falar, nossa, eu vou soltar mais esse julgamento que eu estou fazendo aqui, que eu nem estou percebendo, e vou experimentar o quanto isso me faz bem. Então, eu estou sintetizando, voltando para o simples, experimentar alguma coisinha, mas alguma coisinha experimente e sente de verdade, né? E a partir disso, você pode perceber uma qualidade que vai te fazer bem. E se vai fazer bem ao teu redor. Então, gratidão imensa a vocês, né? Por essa reflexão maravilhosa. Olha como é bom isso, olha como é bom a gente poder compartilhar e olha como é maravilhoso como a gente pode construir, né? Então, daí de novo o convite da tribo é nesse sentido, é no sentido de que a gente vai se fortalecer, né? A gente vai ganhar mais segurança, a gente vai poder dar um abraço no outro, a gente vai falar, chora aí, mas também, ó, isso passa. Então, a gente vem para o simples nesse sentido, mas porque a gente trabalhou o complexo. Eu não estou dizendo que não é para trabalhar o complexo, porque a gente está fazendo a nossa tarefa, lição de casa, a gente está estudando, a gente está retomando os ensinamentos. Então, a florzinha à nossa volta vai ficar melhor, a pessoa à nossa volta, o cachorrinho, né? Então, é isso mesmo. Vamos, bora trocar mais.
Logo mais a gente vai convidar a Cíntia também para ir lá no Provocações para a Presença na Vida Comum e vamos seguir trocando. Obrigada por vocês terem vindo. E é sempre muito bom, né? Agrega muito. A gente vai conversando e isso é importante até pelo que a gente está falando, né? Da tribo. Então, um sempre acrescenta sobre o outro. E vamos marcar mais vezes, né? De conversarmos. Ananda, muito obrigada. Te conheci hoje. Aninha, fazia tempo que eu não te via. Muito obrigada também. Eu E é agradeço isso, muito. queridas. E assim, a gente pode marcar depois. Eu gosto muito desse tema da inteligência artificial, que você começou a entrar das redes sociais. Então, como ser feliz nesses tempos, e também é um assunto que a gente pode refletir. Será que a gente não está se tornando meio robóticos, né? Então, fica aí, né, esse convite para um próximo encontro. Super topo. Esse assunto é um assunto que eu tenho pesquisado bastante da inteligência artificial. Eu pego para mim dessa conversa muitos pontos, inclusive, assim como a Ana, né, pegou um ponto aí, eu quero trazer o ponto do conhecimento, né, que vocês trouxeram. Aprendi bastante aqui com vocês, né? Eu não quero ser deselegante e deixar a Ana sem resposta, se eu sou feliz. Então, se eu resumo de acordo com um pouquinho dessa parte das escrituras sagradas que eu trouxe, se a gente olhar, aí talvez eu vou resumir para o hebraico, né? Que essa felicidade como revelação em conexão com o divino, eu estou buscando, eu estou caminhando. Eu tenho muitos momentos felizes, eu tenho muitos momentos alegres, né? A Ana me conhece bem, sabe? Mas hoje eu tenho essa questão da felicidade um pouco mais elaborada, né? Dentro de mim. Então eu tô no caminho, né? De uma buscadora, né? E aí eu queria trazer um pouquinho também, que assim, para fechar minha fala, eu acho que a arte, gente, ela toca onde nada toca, né? Eu acho que é muito importante. Eu falei do Almi Sater, eu acho que essa música dele pode até, às vezes, para alguns, assim, é uma música, pode ser simples, né? Mas a visão de um violeiro que mora ali na natureza, né? Nessa natureza que não é a que está dentro da gente, né? Mas quem já morou no mato, na natureza, entende bem ele, né? Quando ele fala assim, ó, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Ele está falando do estado de Satitananda, de bem-aventurança que a gente já tem como filhos do Criador, com essa centelha divina. E agora, encontrar essa medida da felicidade é com cada um, porque cada um carrega o dom. E ele fala mais do que isso ainda, né? Ele coloca a gente num lugar adulto, né? A responsabilidade é de cada um. Cada um tem o dom, mas precisa fazer por si. É muito linda essa música. Muito linda. Gratidão, Cíntia. Gratidão. Gostei muito de conhecer você um pouquinho mais. Espero que a gente possa estender essa amizade. Vamos, com certeza. Vamos combinar mais vezes. E pessoalmente, né? Que seria muito mais interessante. Ah, para mim vai ser uma honra. Tá bom. Muito obrigada, viu? Então, Até, minhas queridas. Tchau, Ana. Tchau, Cíntia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos. Beijo. Namastê.